como diz a psicanalista francesa Colette Soler, é um passado que não passou. Não é? A elaboração psicanalítica, nesse sentido, ela também visa que, ao recordar, que é um processo, repito, contínuo de recordação, que ao recordar, que esse passado vá perdendo essa pregnância de atuação sobre a vida do sujeito, na medida em que ele condiciona nossas formas de fantasia, de apreensão de mim mesmo, do outro e do mundo. Na medida em que se vai recordando a perda dessa pregnância do passado sob a consciência, não é? E que a pessoa possa criar outras possibilidades de representação de si, para si, e do mundo para si. E que ela possa estar no mundo de uma forma, vamos chamar assim, amplo modo, estendida em termos de possibilidades, em tese de um aumento dessas possibilidades de estar no mundo, de pensamento e de sentimento. Porque essas formas da realidade, né, essas formas que a fantasia cria sobre a apreensão da realidade, sobre a apreensão de si mesmo, obviamente elas repetem, né, as formas ao longo do tempo. Eu passo a odiar as mesmas coisas, ser antipático às mesmas coisas, sentir tais coisas sempre da mesma forma. Obviamente que isso cria um campo de limitação. E dependendo do tamanho, entre aspas, do estrago, vamos chamar assim, que os mecanismos de defesa colocaram, a pessoa fica numa situação muito limitada em termos de trânsito na vida, de trânsito no mundo, não é? Quando esses mecanismos de defesa, por maciços que sejam, eles fazem com que toda a possibilidade de vivência no mundo, né, se reduza, como num efeito de filtro, de coifa, né, se reduza àquele tipo de afeto. Tudo cai naquele afeto. Tudo na minha vida se transforma em culpa. Tudo na minha vida se transforma numa sensação de fracasso. Tudo na minha vida acaba nisso. Obviamente, isso vai, né, mediocrizando a vida do sujeito, né? E isso vai criando uma situação onde, em algum momento, pelo menos, como dizem, quase de forma religiosa, pelo menos aos eleitos, há possibilidade de se intrigar com as formas dessas repetições, com as formas como a pessoa sente, como ela se posiciona no mundo, como ela se vê, e se perguntar, tem algo aí que poderia ser diferente? Por que as coisas são assim comigo? É esse momento de auto-intrigar-se, dessa intriga consigo mesmo, que é o momento que eu penso central para a possibilidade da pessoa aceitar um percurso em psicanálise. Quando ela se intriga consigo mesmo com o que ocorre com ela. Por que eu sofro dessa forma? Por que eu vejo as coisas dessa forma? Por que as coisas acontecem assim comigo? Né? E foi assim uma vida toda. Ao intrigar-se, ela começa um processo que vai levar a um processo que a psicanálise chama de uma autorresponsabilização, de deixar de colocar no destino, na sorte, no azar, no outro, todas as minhas misérias. Não é?
que sempre é muito mais fácil, mas tem um custo gigantesco, porque o sujeito não sai daquele lugar. E a coisa se repete com outras pessoas em outras arenas relacionais. O processo psicanalítico é um processo difícil, porque ele envolve uma aproximação com esse conjunto de recordações que estão muito ligadas a afetos complicados, por vezes muito dolorosos, do qual o eu tende a uma separação, começar a trazê-los e, ao trazê-los, criar possibilidades de novas formas de fantasias virem a se tornar possíveis para o sujeito passar a interpretar o mundo de forma diversa e a si mesmo, né? E isso abre um horizonte que é fabuloso, né? Porque o sujeito deixa de ter que carregar o peso daquela tarefa, né, que a sua imagem do eu pede que ele carregue. Isso é o drama da nossa neurose, o maior deles, né? Que nós acreditamos que nós estamos protegendo uma coisa que é um tesouro que nos salva na nossa vida, que é a nossa imagem de nós mesmos, mas que, em última instância, essa imagem de nós mesmos, que fazemos de tudo, empregamos todas as defesas para que se mantenha dessa forma, ela é o que os jovens chamam, numa imagem muito boa, que é essa imagem de uma verdadeira mala sem alça. É aquela mala gigantesca que você carrega no aeroporto e que você fica todo embaralhado e leva essa mala uma vida inteira achando que essa mala te protege. E essa mala mediocriza a sua vida, né? E que pode, por vezes, te levar ao fundo em nome da tarefa de mantê-la, né? Não é incomum no percurso psicanalítico, em algum momento, os colegas que atenderão ou que já atendem, certamente vão viver isso, em que o seu analisando se pergunta: mas por que eu busquei manter isso uma vida inteira, meu Deus? Mas por quê? Quanta luta por nada. Porque na vida neurótica, vocês imaginem a imagem, amigos. Eu chego para você e falo: você tem liberdade de fazer o que quiser. Mas põe a mão aqui na parede, você pode fazer o que quiser, desde que você não tire a mão da parede. Que é isso que a defesa pede. O resto você pode fazer. E você fica lá segurando a parede, achando que tem alguma coisa lá do outro lado, que tem alguma função você ficar segurando a parede. Um processo em psicanálise, ao longo do tempo, o sujeito vai, processo que vai se dando de forma bem sucedida, o sujeito vai se perguntando: mas tem alguma coisa do outro lado da parede mesmo? Que medo é esse do que tem do outro lado da parede? Que tigre é esse? E a pessoa vai se apercebendo de que esse tigre, por vezes, é um tigre de papel, em que ela ofereceu o tributo de uma vida para tentar manter esse tigre lá preso, equivocadamente, porque acreditando que se ela solta a parede, o tigre sai. A nossa neurose é um grande equívoco. Um equívoco que é sustentado pelo medo, pela angústia. E o medo é aquele afeto, como vocês sabem, que faz promessas falsas, né? Sinta medo para não precisar sentir medo, diz o medo. Mas não é assim que opera. Quando o medo é o operador fundamental do psiquismo, a tendência é mais medo.
porque você gira em torno dele e tudo é comandado pela experiência do medo. E do medo de sentir medo. Do medo da repetição do medo. Então, obviamente, os colegas certamente fazem uma ideia do campo de mutilação de possibilidades experienciais, afetivas, de toda a ordem, representacionais da vida, do relacionamento com o outro, que essa postura baseada nisso compromete para você. Repito algo que já falei a vocês, né? O Lacan disse isso muito bem quando ele diz que o neurótico acha que ele ganhou porque ele não sabe o que perdeu. Né? E o neurótico acha que ele ganhou quando ele sente que a imagem de si está preservada. Que a vida dele está controlada. E ele não percebeu que para tal da vida estar controlada, ele teve que diminuir muito a vida. Porque olhe para a sua vida, cada um de vocês. O que efetivamente você controla na tua vida? Controlar no sentido de possibilitar que aconteça ou não aconteça. E da forma como você deseja. Nem o que supostamente está muito perto, marido, esposa, irmão, pai, mãe, filhos, etc., cachorro, papagaio, sobrinho, nem isso que parece tão perto, você controla. Mas a paixão pelo controle é de tal monta e cria tal peso sobre o sujeito, porque ele sente que ele precisa controlar para evitar a angústia. Para que nada apareça que ele não esteja prevendo.